Minha ex-sogra arruinou meu casamento, mas agora sua nova nora expulsou de casa e ela quer minha ajuda. Esperei muito tempo para dizer a ela que pode dormir na rua. Tudo começou há mais de uma década. Fui casada com um homem por 3 anos. Vamos chamá-lo de Daniel. Eu tinha 23 anos na época e ele 25. Estávamos namorando há 2 anos e meio quando inesperadamente engravidei. Ambos ficamos assustados, mas estávamos apaixonados. Então decidimos dar o passo e nos casar. Olhando para trás, posso ver como a decisão foi apressada e precária, mas na época éramos jovens e otimistas. Na verdade, foi ideia de Daniel nos casarmos já que sua mãe era religiosa e não gostaria de ter um neto fora do casamento. Eu queria ter o bebê, com ou sem casamento. Então quando ele me pediu em casamento pareceu um plano perfeito. Decidimos nos casar uma semana depois de descobrir a gravidez, porque você sabe, para cobrir antes que aparecesse. Eu estava uma bagunça, tudo estava acontecendo tão rápido, dar a notícia aos pais, preparar o casamento e as consultas médicas. Até então eu não tinha conhecido a mãe dele, Jane. Daniel a mencionava algumas vezes durante nosso relacionamento, mas ela morava a alguns estados de distância e as circunstâncias nunca se alinharam para que nos conhecêssemos. Sabendo de sua inclinação religiosa, eu me preocupava com sua reação à nossa situação. No entanto, Daniel insistia que ela aceitaria, mas eu tinha minhas dúvidas. Quando finalmente a conheci, no dia anterior ao nosso casamento, soube instantaneamente que as coisas não seriam tão tranquilas como Daniel havia me garantido. No momento em que ela cruzou a porta, senti uma onda de negatividade se espalhar pela casa. Você conhece aquela sensação quando a pessoa errada se aproxima de você? Sua desaprovação irradiava dela como um mau cheiro. No começo assumi que era por causa das circunstâncias. Seu filho se casando com uma mulher que ele havia engravidado. Entendia que aos seus olhos a situação não era ideal. Afinal, ela afirmava ser uma mulher devotamente religiosa, alguém que acreditava em fazer as coisas da maneira correta. Daniel era seu único filho. Seu pai faleceu quando ele tinha 11 anos e desde então ela havia sido mãe solteira para Daniel. Ela não se casou novamente porque queria dar a Daniel todo o seu amor e atenção. Bastante exemplar, não? Eu pensava o mesmo. No entanto, gradualmente comecei a perceber que era tóxico. Qualquer coisa em excesso é prejudicial, e o amor também. No dia do casamento seu rosto estava sombrio. Mesmo meus pais não estavam encantados com a situação, mas estavam felizes por eu estar começando um novo capítulo na minha vida. Mas Jane, oh, meu Deus, ela mal falava comigo. Só balançava a cabeça de maneira brusca e me lançava olhares de desaprovação. Quando falava era com Daniel, e sua voz estava carregada de irritação. Ouvia fragmentos de suas conversas. A maior parte era ela reclamando de como tudo estava bagunçado e de como ela se preocupava com as consequências de um casamento tão apressado. O que deveria ter sido um dia de alegria se tornou um dia estressante. Eu estava constantemente tensa tentando ignorar os comentários passivo-agressivos e os olhares frios da minha nova sogra. Daniel notava meu desconforto, mas o minimizava me garantindo que Jane mudaria de opinião assim que me conhecesse melhor, mas ela nunca mudou. Depois do casamento ela se tornou uma presença regular em nossas vidas e em nossa casa. No começo não parecia tão intrusivo e pensei que ela genuinamente queria nos ajudar. Ela nos ajudou a preparar a casa para nós, a casa e o quarto do bebê. Segundo Daniel, seu pai não lhe havia deixado muito financeiramente, então ela dependia muito de Daniel para seu sustento. Essa dependência não era apenas financeira, era também emocional. Daniel era seu único filho e ela se agarrava a ele como se fosse seu salva-vidas. Tentei ter empatia, mas logo percebi que Jane não era apenas uma mãe solteira que precisava de apoio, era uma mulher controladora que não sabia deixar ir. Era escandalosa e intrusiva, tinha uma opinião sobre tudo, desde a forma como eu decorava a casa até como eu criava minha filha. Desde o momento em que ela nasceu, Jane foi distante, mal demonstrava carinho por ela, o que me deixava perplexa. Assumi que ela estaria encantada de ter uma neta, mas em vez disso parecia quase ressentida. Sentia que ela culpava minha filha por nosso casamento apressado. Ela não suportava que Daniel prestasse atenção em mim ou em nossa filha. Ela queria a atenção total e exclusiva de Daniel. Eu era jovem demais e ingênua para enfrentá-la. Tudo era bastante difícil com ela por perto. Tínhamos acabado de começar nossas carreiras e nossos salários não eram ótimos, apenas o suficiente para chegar ao fim do mês. Além disso, Daniel tinha a responsabilidade de sua mãe. Não podíamos pagar uma babá, então Daniel costumava pedir a Jane para cuidar de nossa filha. Eu não estava feliz com a ideia, mas como poderia dizer não ao seu bebê grande? Por isso, durante um tempo ela se mudou para nossa casa. No entanto, na maioria das vezes eu chegava em casa e encontrava meu bebê chorando enquanto Jane estava tranquilamente tricotando na sala de estar. Quando eu perguntava por que ela havia deixado o bebê chorando sem fazer nada, ela dizia que o bebê precisava se fortalecer e que ela estava tentando ensiná-lo a se acalmar sozinho. Uma vez meu bebê havia vomitado e estava se revirando no próprio vômito Deus sabe por quanto tempo, e aquela mulher nem se incomodou em ver porque ele estava chorando. Desde então parei de deixá-la perto para cuidar do meu bebê já que ela sempre criticava a forma como eu o estava criando. Tivemos que contratar uma babá que felizmente naquela época podíamos pagar. Ela dizia a Daniel que eu estava mimando demais o bebê. Ela me odiava e odiava meu bebê. Nunca disse nada abertamente, mas suas ações falavam por si mesmas. O mais doloroso foi quando a ouvi falando ao telefone com alguém e disse: "Eu amo Daniel, mas essa menina é muito parecida com a mãe, vai dar problemas." Confrontei Daniel sobre isso e ele disse que talvez eu tivesse ouvido fora de contexto e que deveria ter conhecido todo o contexto antes de tirar conclusões.
Desde então passou um ano, e quando minha filha completou um ano meu ressentimento por Jane havia chegado ao auge. Sentia que estava constantemente andando em cascas de ovos dentro da minha própria casa, sem mencionar a ansiedade pós-parto, os contratempos na minha carreira e uma longa lista de etcéteras. Daniel infelizmente não ajudava em nada, estava preso no meio e se recusava a tomar partido. Sempre que eu mencionava o problema ele dizia que eu estava exagerando ou que precisava ser mais paciente com a mãe dele. Pior ainda, ele atribuía tudo à minha ansiedade pós-parto, dizendo que tinha muitas outras coisas com que se preocupar para se envolver nessa briga de gatas. Sim, essas foram suas palavras. Ele não entendia o impacto que isso estava tendo em mim e no nosso casamento. A gota d'água veio quando minha filha tinha pouco mais de um ano. Estávamos na casa de Jane para celebrar o aniversário dela e como de costume ela estava de mau humor, passou a tarde toda criticando tudo que fizemos por ela, o bolo que compramos, os presentes que demos e assim por diante. Mas o ponto de ruptura foi quando minha filha derramou acidentalmente um copo de suco. Enquanto bebia o suco de maneira brincalhona ela derramou. Foi uma simples travessura que todos os bebês fazem nessa idade, mas a reação de Jane foi tudo menos simples. Ela gritou com minha filha chamando de desajeitada e descuidada, e minha bebê começou a chorar. Daniel estava lá, mas Jane não o deixou intervir. Aquela bruxa estava preocupada com a mancha no tapete, e aquele filho de bruxa ficou ali deixando minha bebê chorar. Eu estava do outro lado do corredor e assim que eu vi o caos corri para pegá-la e consolá-la. Jane olhou para Daniel e disse: Viu? É disso que eu falo, ela não disciplina a menina e não deixa que outros o façam. Aposto que essa menina vai te dar muitos problemas quando crescer. Lembro-me de me levantar tremendo de raiva e disse a Jane que ela não tinha o direito de levantar a voz para minha filha. Eu disse que se ela não pudesse tratar minha filha com o amor e respeito que ela merecia, então não tinha lugar em nossas vidas. Daniel, em vez de me apoiar, tentou minimizar a situação dizendo para eu me acalmar e que Jane não tinha intenção de dizer o que disse. Mas eu já tinha chegado ao meu limite e disse a ele que estava farta de suportar um homem sem caráter que ainda não havia superado a fase de estar no colo da mãe. O filho de bruxa e a bruxa ficaram ofendidos com minhas palavras, mas isso não me impediu de sair, não apenas da casa deles, mas também do nosso casamento. Cheguei em casa e comecei a arrumar minhas coisas. Daniel entrou de mau humor querendo continuar a discussão, mas quando me viu arrumando as malas perdeu a cabeça. Não sei por que estava surpreso. O que mais ele esperava que eu fizesse? Ficar lá e continuar aguentando do tóxico mãe e filho? Ele disse que eu não deveria tomar decisões impulsivas pois o bem-estar da nossa filha estava em jogo. Eu gritei com ele perguntando por que ele estava preocupado com a nossa filha agora, mas não estava quando sua mãe a repreendia por qualquer bobagem. Ele começou a chorar soluçando porque eu pretendia separá-lo de sua filha. Ele começou a se desculpar e disse que colocaria limites com sua mãe, mas eu disse que não queria mais limites. Queria que ele escolhesse. Ou Jane saía de nossas vidas ou nós sairíamos. Eu não podia permitir que minha filha crescesse em um ambiente onde sua própria avó a menosprezava constantemente. Daniel, como era de se esperar, tentou se manter neutro. Eu não entendo esse homem. Ele não é um país, não é a Suíça, é um homem que não consegue tomar partido em nada. Ele disse que nos amava a ambas e que não podia escolher entre sua mãe e sua esposa, mas eu já tinha tomado minha decisão. Fui embora naquela mesma noite o deixando chorando. O divórcio foi rápido, e para ser honesta, foi um alívio. Senti como se tivesse tirado um peso de cima de mim. Daniel e eu não tínhamos nos distanciado depois do nosso casamento, mas Jane havia criado uma brecha entre nós que não podia ser reparada. Levei minha filha e me mudei para uma casa menor do outro lado da cidade. Daniel pagava a pensão alimentícia, mas tive que trabalhar horas extras para nos sustentar. Não foi fácil começar de novo, mas era necessário. Jane, é claro, se mudou com Daniel depois do divórcio para cuidar dele. O bebê grande precisava dos cuidados da mamãe. Ela estava esperando a oportunidade de tomar seu filho homem em seus braços e o divórcio lhe deu uma grande oportunidade para fazer isso. Eu não me importava nem um pouco, segui em frente com a minha vida. Os primeiros meses foram difíceis, eu sentia falta dos bons momentos que tive com Daniel, mas a amargura que enfrentei em nosso casamento me empurrou para seguir em frente mais rápido. Obtive a custódia total da minha filha e Daniel tinha 2 horas de visitas supervisionadas a cada semana. Depois que ela completou 3 anos, Daniel teve um dia por semana. Tive que lidar com Daniel pelo bem da minha filha, mas era apenas uma saudação formal. Eu havia estabelecido regras claras de que Jane não se aproximaria da minha filha e felizmente Daniel as respeitou. Ele nunca tentou forçar um relacionamento entre Jane e nossa filha. De qualquer forma, não é como se Jane quisesse um. 7 anos se passaram desde nosso divórcio. Minha filha tem um pouco mais de 8 anos agora. Estou namorando alguém há 2 anos e tem sido ótimo. Minha filha gosta muito dele. Daniel, no entanto, permaneceu solteiro até agora. Na verdade, ele ficou bastante surpreso quando soube do meu namorado. Ele me perguntou como eu podia ter seguido em frente tão rápido. Levei 5 anos para seguir em frente, mas para ele foi rápido demais. Enfim, não sei muito o que aconteceu com ele depois disso, mas sei que ele começou a morar sozinho e pediu à sua mãe que se mudasse. Recentemente ele começou a namorar novamente e no mês passado se casou. Eu não sabia muito sobre sua nova esposa, exceto pelos detalhes ocasionais que minha filha compartilhava depois de visitar seu pai. Pelo que ouvi, ela é gentil e carinhosa, e minha filha parece gostar dela.
o que é tudo que realmente me importa. Há algum tempo minha filha me contou que durante sua última visita Jane apareceu e quis abraçá-la, mas a esposa de Daniel não permitiu que Jane se aproximasse dela. Ela também deu as costas para Jane e disse: Jane, eu agradeceria se você nos ligasse antes de aparecer sem avisar. Se houver algo urgente você pode encontrar Daniel em seu escritório. Jane foi embora imediatamente. Eu me pergunto se o mesmo ciclo se repetirá e haverá outro divórcio a caminho para Daniel, mas espero que desta vez ele aprenda a lição e saiba deixar sua mãe ir. Atualização. Durante os primeiros meses do casamento de Daniel parecia que as coisas iam bem para ele e sua esposa. Até minha filha estava gostando de passar tempo com eles e eles até saíram de férias juntos. Eu estava um pouco nervosa em deixá-la ir, mas a esposa dele me garantiu que cuidaria dela. Então relaxei. Eu a vi algumas vezes quando fui buscar minha filha e ela me contou sobre a interferência de Jane. Aparentemente Jane se mudou com Daniel há algum tempo porque está doente e não pode morar sozinha. Não fiquei surpresa. Jane sempre dependeu de Daniel e eu sabia que ela não suportaria ver seu filho feliz com sua esposa. Só se passaram alguns meses e o casamento deles já está começando a se deteriorar. Minha filha me contou que desde que a avó se mudou Daniel e sua esposa têm discutido por tudo, desde a forma como a casa é administrada até como o dinheiro de Daniel é gasto. O ambiente na casa ficou tenso. A esposa de Daniel se opôs à situação, mas ele pediu que ela suportasse sua mãe por um tempo até que ele encontrasse uma solução permanente. Antes de se casar, quando ele pediu a Jane que se mudasse, eu tinha esperança de que ele finalmente tivesse percebido o amor tóxico de Jane e estivesse se livrando disso, mas eu estava errada. Ele continua sendo um filhinho da mamãe que se recusa a deixar o colo da mãe. Ele arruinou nosso casamento por causa de sua mãe e agora está disposto a arriscar seu segundo casamento também. Meu Deus, há algumas pessoas que nunca aprendem com seus erros. Foi um déjà vu. Tudo o que aconteceu no meu casamento estava acontecendo de novo, só que desta vez a esposa de Daniel era quem estava lidando com o comportamento tóxico de Jane. Sinto certa simpatia por ela sabendo muito bem o inferno pelo qual ela está passando, mas também me deu um senso de validação. Não era só eu. Jane era o problema. Nas últimas 2 semanas minha filha se recusou a visitar Daniel. Quando ele perguntou por que ela disse claramente que não queria ir porque eles estavam sempre brigando e discutindo. E além disso, ela não gosta da avó. Daniel prometeu levá-la para passear na próxima visita e não se encontrar em sua casa. Espero que Daniel aprenda sua lição logo e haja rapidamente se não quiser enfrentar um segundo divórcio. Sua filha também pode se ressentir por seu apego tóxico à mãe, mas infelizmente ele não vê dessa maneira. Atualização 2. Desculpem por não atualizar antes. Não havia muito o que contar, mas isso é interessante. Ontem recebi uma visita inesperada. Minha ex-sogra. Como mencionei na última postagem, Jane se mudou com Daniel alegando que estava doente e não podia morar sozinha. Isso obviamente afetou o casamento deles e as coisas pioraram, mas felizmente Daniel resolveu isso bem a tempo. Depois de 4 meses ele finalmente percebeu que sua mãe era o problema e pediu que ela fosse embora. No entanto, ela continuou enrolando, pedindo um tempo para organizar suas coisas até que a esposa de Daniel se cansou e a expulsou de casa um dia. Jane saiu para se encontrar com seus amigos e ao voltar encontrou suas coisas do lado de fora. Ela bateu na porta, mas a esposa de Daniel não abriu e gritou para ela ir embora. Jane ligou para Daniel e contou o que tinha acontecido, mas ele disse que desta vez tinha que apoiar sua esposa. Bem, fico feliz que ele finalmente tenha recuperado o juízo. Isso já foi uma coisa, mas o que aconteceu depois me surpreendeu ainda mais. Jane não só foi expulsa de casa, mas também foi excluída de suas vidas. Além disso, foi cortada financeiramente e deixada à própria sorte. Sendo mãe solteira e com Daniel como único filho, ela não tinha mais ninguém a quem recorrer. Ela também não estava em bons termos com nenhum de seus familiares. Recebi a notícia com certo ceticismo. Quer dizer, não é como se Daniel não pudesse aceitá-la de volta. Mas bem, ontem ela apareceu. Eu não tinha visto nem ouvido falar de Jane desde o divórcio. Então você pode imaginar minha surpresa quando ela apareceu na minha porta. Estava nevando muito lá fora. Eu estava sozinha em casa já que minha filha estava na casa de uma amiga para um encontro de brincadeira. Jane estava lá parecendo um rato encharcado. Por um momento fiquei sem palavras. Não esperava vê-la nunca mais, muito menos na minha porta, mas assim que o choque passou fui invadida pela raiva. Pensei: como ela se atreve a vir aqui, à minha casa, depois de tudo que me fez passar? Antes que eu pudesse dizer algo, ela começou a chorar desesperadamente. Ela me contou como Daniel e sua esposa a expulsaram e que ela não tinha para onde ir. Sim, ela tem uma casa, mas está se deteriorando sem a manutenção adequada. Ela me implorou dizendo que não tinha mais ninguém a quem recorrer e que sentia muito por tudo o que tinha acontecido entre nós. Mas sua desculpa não significou nada para mim. Eu podia ver através dela. Ela não se arrependia do que tinha feito, se arrependia da situação em que se encontrava agora. Ela não estava aqui porque tinha mudado ou porque realmente queria se redimir. Ela estava aqui porque suas opções tinham se esgotado. Ela queria dinheiro para pagar suas contas e não podia sobreviver apenas com sua pensão. Eu não senti nada além de desprezo. Essa era a mulher que tinha arruinado meu casamento, que tinha feito da minha vida um inferno durante anos, que tinha tratado minha filha como se ela não fosse desejada, e agora ela tinha a audácia de pedir minha ajuda. Eu não gritei, não fiquei com raiva, mas nem sequer a deixei entrar em minha casa, simplesmente a olhei nos olhos
olhos e pedi que ela fosse embora. Ela começou a implorar dizendo que eu era sua última esperança e tudo mais. Eu disse a ela que era melhor procurar um emprego em vez de jogar seus problemas nos outros. Ela ficou parada por um momento me olhando com incredulidade por causa da minha linguagem. Antes que ela pudesse dizer algo mais, eu disse que ela podia dormir na rua como a rata que ela é e fechei a porta na cara dela. Não senti nada depois disso. Desde aquele dia Jane tentou me contatar várias vezes. Ela ligou, deixou mensagens e até enviou uma carta pedindo desculpas e dizendo que era o karma que tinha voltado para ela. Mas eu ignorei todas e a bloqueei. Não lhe devo mais nenhuma resposta. Mais tarde soube pela esposa de Daniel que Jane finalmente se mudou para um pequeno apartamento em uma comunidade para idosos. Pelo que entendi, Daniel finalmente começou a ver sua mãe pelo que ela realmente é. Quanto a mim, superei isso há muito tempo. Estou focado em criar minha filha e construir uma vida feliz e estável para nós. Como eu disse, comecei a namorar novamente e embora não esteja me apressando em nada, tenho esperanças para o futuro. A vida realmente dá muitas voltas, não é mesmo? Atualização 3. Não esperava fazer outra atualização, mas depois do que aconteceu senti que tinha que compartilhar. Ontem conversei com a nova esposa de Daniel e a conversa foi mais reveladora do que eu esperava. A encontrei quando fui buscar minha filha. Ela estava me esperando lá fora e depois das formalidades habituais me pediu para ficar um pouco para conversarmos. Como mencionei antes, não sou particularmente próxima dela, mas percebi que ela é uma boa pessoa e que realmente se preocupa com minha filha, o que sempre será o mais importante para mim. Nos sentamos na sala de estar e quase imediatamente ela me agradeceu por algo que eu não esperava. Ela disse que me agradecia por ter colocado limites em Jane e que embora não nos conhecêssemos bem, sabia que eu a entendia melhor do que ninguém. Então ela começou a me contar tudo o que tinha acontecido enquanto Jane morava com eles. Acontece que Jane foi ainda pior com ela do que tinha sido comigo. Desde o momento em que se mudou começou a criticar absolutamente tudo. A forma como a nova esposa de Daniel mantinha a casa, como cozinhava e até como se vestia. Jane até tentou impor suas próprias regras na casa mudando a decoração e organizando tudo de acordo com seu gosto. Era como se ela quisesse que fosse a casa dela e não deles. Soube imediatamente o quão frustrante isso deve ter sido para ela. A nova esposa também me contou como Jane tentou sabotar seu casamento por dentro. Aparentemente Jane dizia a Daniel que sua esposa não era boa o suficiente para ele, que não sabia como cuidar de uma casa e que ele merecia algo melhor. Doeu-me ouvir isso porque era como reviver o que tinha acontecido comigo. Jane também tentava interferir em todas as decisões que eles tomavam juntos, desde as pequenas até as grandes. Eu não podia acreditar que depois de tantos anos Jane não tivesse mudado nem um pouco, se é que não tinha piorado. Mas é aqui que a história dá uma guinada inesperada. A nova esposa me confessou que por um tempo pensou que nunca conseguiria tirar Jane de casa. Ela me disse que, se não fosse por Daniel provavelmente Jane ainda estaria lá. Segundo ela, houve um momento em que ela percebeu que seu casamento estava em perigo real. Então ela disse a Daniel que não podia continuar vivendo daquela maneira e que se Jane não fosse embora ela teria que ir. Para minha surpresa, ela me disse que foi Daniel quem finalmente tomou a decisão de expulsar Jane de casa. Daniel, o homem que nunca tinha se atrevido a enfrentar sua mãe durante nosso casamento, finalmente tinha feito a coisa certa. Segundo sua esposa, foi uma decisão difícil para ele, mas ele percebeu que tinha que escolher entre seu casamento e sua mãe. Quando Jane se recusou a ir embora, Daniel apoiou sua esposa e a ajudou a tirar as coisas de Jane da casa. Isso me surpreendeu porque nunca pensei que Daniel pudesse fazer algo assim, mas fiquei feliz em ouvir que por uma vez na vida ele tinha feito a coisa certa. Também me deu uma sensação de encerramento saber que Daniel finalmente tinha colocado limites em sua mãe. Era algo que ele nunca fez quando éramos casados, e embora não mude o passado, me deu um pouco de paz saber que ele finalmente tinha aprendido a lição. O nosso relacionamento não funcionou e talvez tenha sido melhor, mas pelo menos Daniel agora está fazendo a coisa certa por sua esposa. No final, a nova esposa de Daniel me agradeceu porque acredita que ao me divorciar de Daniel abri seus olhos. Não acho que tenha feito muito, mas também a agradeci por ser boa com a minha filha. Disse a ela também que embora a nossa história tenha sido difícil, eu ficava feliz que ela e Daniel tivessem uma oportunidade de serem felizes juntos. Depois fui embora e combinamos de tomar um café outro dia. Atualização 4. Ontem me encontrei com a nova esposa de Daniel para tomar um café. Temos conversado um pouco mais ultimamente e embora nosso relacionamento tenha começado como algo simplesmente cordial pelo bem da minha filha, passei a vê-la como alguém em quem posso confiar. Nos encontramos em uma pequena cafeteria perto da minha casa. Enquanto conversávamos sobre coisas triviais e nos atualizávamos, ela mencionou algo que me surpreendeu. Eles tiveram notícias de Jane. Ela me contou que aparentemente Jane não está bem. Ela ficou ainda mais doente segundo que ouviram isso se deve em grande parte ao seu estado emocional. Desde que foi obrigada a se mudar para o apartamento na comunidade para idosos ela caiu em uma profunda tristeza. Pelo que me disseram, Jane não conseguiu se adaptar à sua nova vida e se sente extremamente sozinha. Isso não me surpreendeu muito já que ela sempre dependeu de Daniel para tudo e nunca fez um esforço para manter relacionamentos saudáveis com outras pessoas. O que mais me surpreendeu foi que Daniel apesar de tudo a visitou algumas vezes. A esposa de Daniel me disse que ele se sente mal por ela e que é difícil para ele vê-la nesse estado. No entanto, ela me disse que Daniel embora sinta compaixão por Jane, deixou claro que não pensa em tirá-la de lá. Daniel sabe como ela é agora. Ela me disse que por mais que doa vê-la assim ele sabe que se a deixar voltar para sua vida tudo voltará a ser como antes, e ele não quer colocar em risco seu relacionamento nem a estabilidade que eles conseguiram construir. Anos atrás eu não teria imaginado estar sentada com a esposa de Daniel conversando sobre essas coisas, e muito menos sobre como tudo terminou para Jane. Mas não vou negar que fico feliz que as coisas tenham terminado assim porque cada um pôde seguir sua vida e tudo parece estar melhor.